Eu sou Neucilene Reis, né, e fiz parte do movimento dos trabalhadores sem terra, né, de 2016, e no qual nos desligamos em começo de 2019. Alguma pergunta para que eu possa estar respondendo? Pode falar, tranquilo. Sim, e no qual eu e meu esposo, no caso, saímos em começo de 2019, porque nós não aceitávamos a maneira que éramos, não só eu como os outros acampados, que nós éramos tratados. E nós, então, por decisão da maioria do pessoal lá do acampamento, resolvemos nos desligar do MST, né? Saímos porque éramos, como posso dizer, massa de manobra do MST, né? A gente trabalhava, no caso eu fazia parte do financeiro, eu ficava no mercadinho, né? Eu ficava de 8 da manhã às 5 da tarde, o que não tinha outro tipo de comércio, só tinha esse mercadinho, e o que a gente apurava era passado para os dirigentes, né? Eles iam lá pegar, passavam no final da tarde para pegar o que a gente arrecadava, né? Não interessa quanto, mas eles pegavam e, na verdade, não era pouco, principalmente porque vendia muita bebida, né? Lá dentro. Então, o que a gente arrecadava era passado para os dirigentes. Se eles iam lá em 10 automóveis, eles colocavam aquele dinheiro para gasolina desses automóveis, entendeu? E, às vezes, quando eles faziam reuniões aos finais de semana, passavam, os dirigentes que faziam parte do nosso acampamento, que era o antigo Marias da Terra, eles passavam no barraco da gente, dizendo que nós tínhamos que dar ou quantia em dinheiro ou alimento. Quando ocorreu comigo uma vez, eles foram lá pedir, eu estava de saída, e eu falei que eu tinha um frango no freezer. Aí uma moça me respondeu que eles estavam cansados de comer frango, que queriam carne. Entendeu? Que a gente dava, mas só que a gente não fazia parte, só os dirigentes. Entendeu? Então, tudo isso foi combinando para que a gente não aceitasse mais. Né? E eles, quando a gente não fazia o que era determinado, a gente era expulso se a gente, como é que eu posso dizer, se a gente resistisse, no caso, muitas vezes, não aconteceu comigo, mas eu presenciei, a pessoa está embaixo do barraco, eles derrubavam. A pessoa de baixo, a pessoa tinha que sair. Entendeu? Dessa maneira, assim que acontecia. Alguma pergunta? Posso falar? Então, tá. Aí, comigo aconteceu o seguinte, de eu ter desobedecido, né? Eu desobedeci, no caso. Eu não podia fazer... Aliás, não só eu, como todos que moravam lá na época. A gente não podia ligar som até certos horários, e eu liguei nesse dia. Eles foram no meu estabelecimento e falaram que ia fazer um relatório, né? Que eu tinha que participar da reunião. E na hora que eles marcaram a reunião, eu fui para casa. Me ligaram na metade do caminho, uma amiga que fazia parte, que eles estavam reunidos para derrubar o meu barraco. E eu voltei, entrei na plenária, que é onde fazem a reunião. Eu entrei na plenária e falei, né? Falei que eu queria ver, falei lá um palavrão, quem derrubava o meu barraco, né? E eles falaram que eu tinha que sair, porque eu tinha desrespeitado a bandeira, né? Que eu tinha desrespeitado a bandeira. Até então, eu mandei eles fazer alguma coisa com a bandeira, e falei que eu de lá não saía. Entendeu? Falei que de lá não saía. Bandeira do MST, com a bandeira. E eu falei que não saía. Aí fui para casa. Aí, como tem portaria, mandaram as pessoas que ficavam no dia das portarias, que nós tínhamos portaria, né? Cada dia era uma UNB diferente. E algumas pessoas, com que eles falavam, quando a Lena chegar com o carro assim, não é para deixar a Lena entrar. Só que eu
sou atrevida, eu sempre passava. Aí uma bela noite, foi em 2019, na quinta-feira santa, eu não lembro qual foi o dia. Eu estava no meu barraco, eu e meu esposo, fazendo janta, quando uma pessoa me chamou, falou, Lena, você está onde? Eu falei, estou aqui no barraco. Ela disse, olha, corre porque tem muita gente, tem vários ônibus na frente do acampamento e eles vieram para derrubar o barraco. Aí nós corremos para perto do mercadinho, como diz, corremos para perto do mercadinho, eu, meu marido e 3 pessoas que nos acompanharam e 4 crianças, nós fomos. Quando nós chegamos lá, eles eram muita gente. Pessoal, vamos fazer silêncio, por favor, na assistência. Eles eram muita gente. Aí a gente se viu encurralado, certo? Aí nisso já ligamos para a polícia, chegaram 7 viaturas para nos dar apoio, perguntaram quem tinha chamado, eu falei que tinha sido eu, né? Então eu estava tão desorientada que eu não perguntei o nome do oficial que me atendeu, e eu falei que aquelas pessoas estavam vindo de um outro acampamento para derrubar o meu barraco, que eu sou... Que cidade era isso? É aqui em Brasília, na Rota do Cavalo. Do lado do complexo da Polícia Civil. Aí eu falei para ele que aquelas pessoas estavam lá para derrubar o meu barraco, com o meu marido. Eu falei que eu sou mãe de família, sou avó, então eu falei para eles lá. E até antes disso, eu esqueci de relatar, quando me colocaram na plenária... Só um minutinho. Pessoal, os deputados estão todos prestando atenção. Pessoal da assistência, por favor, para que a gente não tenha... Obrigado. Quando me puseram, antes desse negócio da polícia, que eu esqueci esse detalhe, quando me puseram na plenária para falar que eu tinha que sair e tal, algumas líderes de outros acampamentos que eles se reuniam, chegaram para mim e falaram que eu tinha que sair, aonde eu questionei uma das pessoas. Que eu falei para ela, eu lembro o nome dela, Mônica, o nome dela era Mônica. Eu falei para ela, digo, a senhora me diga uma coisa, a senhora comprou a terra, a senhora é dona de alguma coisa, para que a senhora diga quem tem que ficar, quem tem que sair? Porque eu posso até sair. Se a senhora me mostrar que a senhora é dona da área, que a senhora comprou a terra, eu saio. Caso ao contrário, a senhora é tão pleiteante de um espaço para plantar quanto eu. Então, daqui eu não saio. Entendeu? Tá, agora voltando ao assunto, quando a polícia chegou. Quando a polícia chegou, eu falei que aquelas pessoas estavam lá para derrubar o meu barraco. Eles me perguntaram quem eram aquelas pessoas. Eu falei, nenhum moram aqui no acampamento, nenhum. São de outros acampamentos que foram chamados para estar retirando a gente daqui. Aí foi quando os policiais tomaram frente e puseram todos para fora. Quando eles puseram para fora, nós fomos limpar, procurar dentro do mato. Achamos vários facões, achamos enxada, achamos foice, achamos aquele negócio que fala chucho, aquele que nós quer botar na ponta de uma madeira, lança. A gente achou vários tipos de objetos, né? Tipo arma branca. A gente encontrou lá dentro do acampamento, que hoje em dia nós somos uma associação. Depois que nós tiramos o MST, nós abrimos uma associação. Como chama? Associação dos Produtores Rurais. Que hoje tem um projeto lá. Uhum. Sim, que hoje nós temos essa associação, inclusive temos uma outra associação que faz parte, que chama-se Projeto Pequenino de Jesus, onde auxilia nossas crianças, que faz aula de karatê, judô, balé, dá aula de reforço, ajuda as pessoas com cesta básica, entendeu? Porque tem muita gente em situação de vulnerabilidade lá dentro. E outra coisa, nós não podíamos plantar o que a gente queria plantar, no caso, tipo um pé de manga, uma árvore maior. No caso, teria que ser mandioca, teria que ser alface. Nós não podíamos fazer cerca, nós não podíamos receber qualquer pessoa, que tinha que passar pela portaria para saber se podia, se não podia, e outras coisas mais. O tratamento do movimento, dos líderes, era com carinho? Como é que era o tratamento deles? Por favor, quem está falando? Presidente. Não, deputado, por favor, tem uma inscrição a seguir, eu peço para o senhor que aguarde. Posso responder? A sua pergunta, se nós... Sim. Faz a sua explanação tranquila. Pois é, que eu falei que nós não podíamos plantar, nós não podíamos receber
nós não podíamos receber visitas, no caso, né? Que nós tínhamos que passar pela portaria, porque tinha grupo de... Nós éramos que é UNB, no caso. Segunda-feira, a UNB 1. Assim, eu estou só fazendo uma exposição. 24 horas, tá? Ficavam de 6 da manhã 2 pessoas, de 6 da manhã, ou de meio-dia às 6 da tarde mais 2, de 6 da tarde à meia-noite mais 2 ou 3, entendeu? E de meia-noite às 6 da manhã mais outras pessoas, porque a portaria não podia ficar só. E quando tinha o grupo, o pessoal do MST, não podia entrar, nós não recebíamos polícia, nós não podia entrar. Entendeu? As pessoas lá dentro não entravam, não era permitido. Porque quando acontecia qualquer coisa assim desse tipo, tocava o foguete e descia todo mundo em mutim para a portaria.